O que é que Dom Fernando faria aqui em Tagilde para que este tratado se realizasse aqui neste lugar? Essa também foi sempre uma minha curiosidade. O que é que o Dom Fernando andaria aqui a fazer por Tagilde? Bem, o que nós sabemos é que Dom Fernando, nessa época, passou uma larga temporada aqui no norte de Portugal. Ele queria casar-se e casou-se com a Dona Leonor Teles. Esse casamento não era muito bem visto pela população e ele saiu de Lisboa e veio aqui para o norte, onde se casou em Lessa de Balia. E, portanto, foi durante essa estadia do Dom Fernando aqui pelo norte do país que ele vem a encontrar-se com os emissários do Duque de Lencastre, então, e que dá então origem a este tratado. Na realidade, o que nós podemos pensar ou recordar também tem muito a ver com os primeiros registros ou notícias do tratado. Ele é referido pelo Fernão Lopes na Crónica de Dom Fernando e é transcrito, veio-se depois a confirmar, é transcrito fielmente pelo Fernão Lopes, o que quer dizer que o Fernão Lopes terá tido mesmo acesso ao documento, terá copiado ou transcrito o documento, mas ou não tinha naquele documento, ou ele não se preocupou em fazer isso, ou não soube localizar, e disse que o tratado foi feito perto de Braga, ou a expressão era cerca de Braga, não é? E essa ideia foi passando ao longo do tempo, quer dizer, todas as pessoas que se referiam ao Tratado de Tagilde e à sua importância como fundador desta relação entre Portugal e a Inglaterra, localizavam-no sempre em Braga, o que não deixa de ser curioso. Só mais tarde, nos anos 50, é que se veio a repor a realidade com essa descoberta. Porque é que o Duque de Lencastre, de algum modo, pretendia ou propôs esta aliança ao Dom Fernando? Nós estamos no contexto da Guerra dos 100 Anos, portanto, em que disputam franceses e ingleses. Essa guerra acabou por envolver quase toda a Europa, porque houve nações que de algum modo apoiavam a França, outros reis apoiavam a Inglaterra e, portanto, acabou por percorrer quase toda a Europa. E teve um episódio na Península Ibérica. Portanto, havia duas fações em contenda. Dom Pedro I, que era rei de Espanha, lutava com um pretendente ao trono, que era o seu irmão bastardo, Dom Henrique. O Duque de Lencastre era genro do Dom Pedro. E, portanto, daí essa ligação também entre o Duque de Lencastre, Espanha e o interesse que ele teria para a Península Ibérica. O Dom Pedro acabou por morrer numa batalha e o Dom Henrique de Trastâmara acabou por tornar-se o rei de Leão e Castela, mas não foi reconhecido por todas as pessoas e é nesse episódio, é nesse contexto que o Duque de Lencastre aparece aqui junto de Dom Fernando a tentar colher o seu apoio para juntar forças e lutar contra o Dom Henrique. E referiste aí um facto importante que era associado, o tratado era associado a Braga e só mais tarde, bastante mais tarde, não é? Vários séculos mais tarde, é que aparece realmente Tagilde nas notícias, não é? Como por assim dizer. Portanto, o que aconteceu é que, naturalmente, a história vai evoluindo e os investigadores vão se debruçando sobre estes processos e embora a ideia de Fernão Lopes fosse mantida sempre como verdade, apareceu um historiador inglês que publicou dois artigos aqui em Portugal, numa revista da Universidade de Coimbra, e nesses dois artigos, isto nos anos 40, não é? E nesses dois artigos ele falava do Conde Fernando de Andeiro, que era uma personagem importante neste contexto, e também escreve um artigo sobre o Fernão Lopes. E nesses textos ele diz que consultou em Londres o Tratado de Tagilde, ou seja, naturalmente num acordo deste género existiram duas cópias, uma ficou em Portugal, outra foi para a Inglaterra, não é? E então nos arquivos de Londres existia uma cópia do Tratado de Tagilde.
E perante essa notícia, um historiador bracarense, aliás vereador da Câmara de Braga na altura, Sérgio Pinto, foi à Inglaterra, localizou o documento, aliás trouxe até uma cópia desse documento e fez a sua transcrição paleográfica. Nessa transcrição, ele verificou primeiro digamos, a datação correta do tratado, portanto, 10 de julho de 1372. E, em segundo lugar, o local, porque lá diz explicitamente que foi na igreja de São Salvador de Tagilde. Deixa-me também dizer uma outra coisa curiosa, que é, o tratado estava escrito em castelhano, porque, fruto deste contexto, o Dom João de Gante, portanto, Duque de Lencastre, considerava-se rei de Espanha, quer dizer, de Castela, neste caso, não é? O que quer dizer que de alguma forma, recordando aquela linha que tu falavas da geoestratégia, também é interessante pensarmos que este tratado acaba por ser um momento muito importante da afirmação de Portugal como uma nação independente relativamente à Espanha, quer dizer, porque nós vamos buscar outros aliados, vamos aliar-nos a outras pessoas, ou neste caso a outro país, que é distinto, de alguma forma, com interesses distintos dos de Castela, e é uma forma também de afirmação política do nosso país. Agora, sem dúvida que eu acho que estes marcos devem ser recordados, devem ser relembrados e devem ser, no fundo, um propósito para nós promovermos, de alguma forma, o encontro das pessoas, a reflexão sobre estas problemáticas, a investigação sobre a história do concelho e sobre a história de Portugal. Não faltam aqui motes, temas para se lançar a discussão entre os especialistas e atrair, no fundo, também a atenção aqui para o concelho neste lado da investigação e da promoção, no fundo, da nossa cultura, não é? Portanto, então, nesse sentido, quem sabe, não é? E no fundo, deixamos também essa haste em termos, né, nesse marco para o próximo ano aqui representantes dos dois países ao mais alto nível, não é? Sem dúvida. E hoje em dia, nos dias em que estamos, há esta maior dificuldade de mobilidade, mas esperamos que para o próximo ano isso já não seja um impedimento, de termos aqui esses mesmos representantes dos dois países, para assinalarmos essa data e para que as pessoas tenham presente do que é a história e aliado, e como bem disseste, depois a fazermos caminho por a educação, não é? Em que com umas jornadas pudéssemos debater esses pontos e outras características aqui da região que no fundo marcaram uma época e que foram importantes para tudo o que se seguiu.